Geralmente usamos a palavra atributos para adjetivos, ou seja, nós vamos falar sobre coisas das quais Deus diz ser e a Bíblia revela que Deus é. E hoje a gente tem dois atributos, semana passada foi verdade e justiça. Hoje tem duas atribuições divinas, que elas parecem se contrapor, mas na verdade eu não acredito que sejam contrapostas. Sabiamente, eu pedi ao meu amigo Arthur que pudesse dirigir hoje sobre ira de Deus. Essa cara dele de Zeus indignado, ele vai falar sobre a ira. Deus ter como seu atributo ser um Deus irado. Irado contra o quê? Irado por quê? Irado de que forma? Então Deus e ira. Se Deus está dizendo na Bíblia que Deus se ira quanto algo, temos certeza que existe uma explicação não só bíblica, mas que satisfaça o interesse de cada um aqui acerca de entender a ira de Deus. Eu vou falar sobre paternidade. Deus é pai. O que é o fato de se dizer que Deus é pai? O que é ser pai? Né? E eu vou pedir a permissão do Arthur para começar. Posso começar, Arthur? Você quer falar alguma coisa, pessoal, aqui? Daqui a pouco o Arthur vai falar. Deus vai usá-lo. Então eu vou pedir aqui que vocês possam pegar uma folhinha aí, tá? Aqui também tem uma folhinha aí. Cada um possa ir passando aí, uma folhinha para cada um, depois coloque aqui no meio. Quando a gente fala sobre paternidade hoje, eu sou professor e em sala de aula quase ninguém tem pai. 90% dos meus alunos não tem pai em casa. E não é pai porque morreu, não, é pai porque fugiu, meteu o pé, separou, não tem mais contato, vê de vez em quando. Isso é tão estranho, porque às vezes eu vejo o comportamento das pessoas em sala de aula e o comportamento é nítido, falta um pai. Falta um pai ali, não tem pai. E você vê que a pessoa não tem pai pelo modo como ela se comporta em relação a coisas que você sabe que seu pai falou. Faz isso não, pô. Tu tomava logo um cascudo, ou então tomava uma prensa, sabe? Aquela voz grave que um pai imprime quando criança, você sente o peso do peraí, cara, aqui não dá, né? E eu percebo que não tem mais pais quase, né? As mulheres devem estar cortando um dobrado para casar, porque, né? Tá bravo o negócio, é isso? Não? Sim? Elas nem falam nada para a coisa não piorar, né? Mas a verdade é que quando se fala sobre a ausência da paternidade na sociedade de hoje, nós também podemos falar sobre a ausência do entendimento cristão acerca de que Deus é pai. Porque se Deus é pai e eu sou filho, isso deve gerar algum movimento diferente. Eu devo ser diferente a partir do momento que eu entendo a paternidade divina. Não é verdade? Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu entendo que eu sou filho, a minha mente muda e as minhas reações em relação a tudo tem que mudar. Eu sou filho de Deus. Então não pode ser como ser filho de qualquer outra pessoa. Ser filho de Deus deve traduzir alguma coisa diferente para a minha vida e eu devo ser transformado a partir desse conhecimento. Então a nossa intenção aqui ao falar de Deus e paternidade divina é justamente essa. De que forma eu me relaciono com a paternidade de Deus? De que forma eu sou filho? Se eu sou filho, de que forma eu sou? Amém? Vamos dar uma olhadinha na folha. E aí eu vou encontrar na folha várias afirmações, e a primeira delas é sobre Deus ser pai, e isso, a paternidade de Deus no Antigo Testamento. Vou pedir que abram em Gênesis, a paternidade de Deus no Antigo Testamento. Vamos lá? Gênesis capítulo 2 vai falar sobre a formação do homem, né? E talvez aí a primeira percepção direta que a gente possa ter disso é que Deus faz o homem, né? Olha, Gênesis capítulo 2, verso 7. Pode pegar do Gênesis 1, 26, que vai falar assim, ó. Também disse Deus, pode ler comigo aí na sua tradução. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Beleza. Aí mais à frente vai um pouquinho, dizendo 2,7, capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Depois vai falar da formação da mulher, um pouquinho mais à frente. No verso, deixa eu olhar aqui,
formação da mulher começa no verso 18 e vai fazer isso aí no verso 21, 2:21. Diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou no lugar com carne. E a costela que o Senhor deu tomar ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, por conta do varão que foi tomado. É importante dizer que não foi o homem que gerou Eva, ou seja, Eva não nasceu nem da intenção do homem macho, nem da vontade do homem enquanto Adão. Eva é um plano de Deus. Eva é filha de Deus, é um plano de Deus, foi feita por Deus, e o fato do homem ter sido aquele que dele é retirado da costela não tira de Deus a paternidade da mulher. A mulher e o homem são filhos enquanto criação de Deus. Ponto, acabou. Isso aí tá definido pra gente. Caiu. E aí, se caiu. É aqui em cima, ele está consertando a caixa d'água. Beleza. É legal que isso entra na gravação, né? Você que vai ouvir pela internet, isso é muito bom. Mostra como nós somos naturais, somos normais. Bom, e aí vai falar da paternidade de Deus no Antigo Testamento, dá uma olhada na sua folha, ele vai falar assim, ó, a ideia de Deus como pai não é de toda a lei no Antigo Testamento. Quando Deus é chamado de pai no Antigo Testamento, ele está enfatizando o termo cuidado, o termo de cuidado de que ele dispensa seu povo escolhido. No deserto, Deus levou Israel. Deuteronômio 1:31 vai falar o quê? Como um homem leva a seu filho. Você imagina que Deus se vê como paizão de Israel, levando ele, conduzindo ele para algum lugar. Moisés chamou a atenção de Israel para o amoroso e providencial cuidado de Deus quando perguntou, aí Deuteronômio 32:6, não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Moisés ele é completo na sua afirmação aí. Ele fez o homem, ele estabelece o homem e adquire o homem. Isso é muito interessante, porque mesmo Deus tendo nos criado, nós nos perdemos. Então Deus nos resgata para si mesmo, né? Mais uma vez. Como um pai, Deus se compadece de seus filhos, Salmo 103, e os disciplina, Provérbio 3:12. O próprio Deus revela seu envolvimento pessoal e profundo, se dirigindo a Israel como meu filho, Oséias 11:1-8. O povo, por sua vez, conhecia Yahvé, né, o pai, como pai, em Isaías 63:16, 64 e Malaquias 2:10. Diz que Yahvé é pai do rei, ressaltando assim a íntima relação entre Deus, fonte de força, sabedoria e autoridade, e o rei, seu representante. Ainda que encontremos no Antigo Testamento vislumbres da natureza plural do único Deus, a presença de pessoas específicas não é óbvia. No Antigo Testamento, portanto, o termo pai não é utilizado para indicar uma pessoa da Trindade Divina. Tal emprego distintivo é típico da revelação do Novo Testamento em Cristo. Está claro isso? Quando Deus se revela como pai no Velho Testamento, ele não está fazendo isso no sentido de Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está falando isso no sentido de cuidado. Então, quando nós lemos no Velho Testamento, Pai, o Pai, não está sendo dito o Pai, o Filho e o Espírito. Tá claro, gente? É o Pai em termos de relacionamento, de cuidado. É Deus em sua totalidade se expressando como aquele que cuida. Essa revelação acerca de um Deus trino não é uma revelação completa aqui de forma tão específica quanto no Novo Testamento. Você com a luz do Novo Testamento, você vê a Trindade no Velho. Mas sem a luz do Novo, você fica... Como é que o cara sem o Novo Testamento vê a Trindade? É mais difícil. Né? Você pode pegar, de repente, Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, profetiza, aí veio o Espírito, soprou e os ossos se juntaram. Você vê que a Trindade está em ação, mas eu tenho certeza que a revelação do Novo Testamento ela traz a totalidade daquilo que é essa. E olha que ainda tem gente que mesmo com o Novo Testamento, ainda duvida de que Deus tenha 3 pessoas. Né? Você encontra Testemunho de Jeová, você encontra vários unitaristas aí, gente que pensa que Deus se manifesta. Sabe o que é manifesta? Sabe o que é manifesta? Quando cai no centro, o cara toca o atabaque, o negócio cai. Manifestou. Entendeu? Aí ele sai do cara. Aquilo é uma manifestação. Deus se revela. A revelação de Deus. É como Deus é e como ele se expressa e que de fato é uma pessoa. Então a manifestação não é a palavra mais adequada para se falar em Trindade. Ok? Quer perguntar alguma coisa aí? Não, opa, manifestou. Não, é a tosse. Fiquei até com medo, mexi daqui. Manifesta não, irmão. Então, não é muito tempo que a gente vai gastar em Velho Testamento, nesse pedaço aqui,
Deus Pai, no velho, beleza, mas é o Deus Pai no sentido de um Deus que cuida, mas não no sentido de trindade. Beleza? Foi? Tranquilo? Aí agora a gente vai parar mais, né? Mas todos nós somos filhos, até as pessoas que não têm Deus. A Bíblia diz que não. A Bíblia vai dizer que filho de Deus é aquele que nasce em Deus, no sentido de nascer de novo. João vai falar que em Cristo foi nos dado poder para sermos feitos filhos de Deus. Significa que nós não somos, por natureza, filhos de Deus, mas em Efésios vai dizer que somos filhos da ira, preparados mesmo para o inferno, porque a gente já nasce ruim, e se Deus não interfere nessa parada, já era. Eu estava conversando com o Daina sobre alguns outros assuntos, e a gente estava falando sobre caminhar cristão, né? Nós somos muito inclinados para o mal, a gente gosta de safadeza. Então, tudo que a gente pode, a gente mancha. Tudo que a gente pode, a gente coloca pecado. Colocamos pecado em tudo que é possível. Então, eu fiz uma alegoria que já fiz aqui antes, mas faço de novo, que é de uma escada rolante para baixo. Então, você pensa, já tentaram subir uma escada rolante para baixo? Já? Já? Nunca fez isso? Vocês não fazem nada diferente da vida? Aí se subir uma escada rolante que está descendo, você tentar dar passos nela para subi-la. Você consegue, mas tem que dar uma forçada. Você vai ter que pegar um pique mais forte do que o da descida. Agora experimente parar. Para num degrau de uma escada rolante que está descendo. Essa é a caminhada com Cristo. Como somos inclinados ao pecado, se pararmos, descemos, no sentido de que diminuímos de relação, de fé, É nítido que um cristão não tem ponto de... Peraí, eu vou dar uma parada para respirar. Cristão não respira. Ou ele sobe, ou ele desce. Ele não tem essa coisa de parar. A escada rolante está te puxando para trás. Quando você em Cristo se percebe pecador, falho e tudo mais, o Espírito Santo te impulsiona para subir essa escada rolante ao contrário. Então, assim, respondendo a você... Não, a Bíblia não diz que todos somos filhos de Deus, mas ela diz claramente que em Cristo somos feitos filhos de Deus. Ok? Vamos lá. A paternidade de Deus em Efésios. Eu queria parar um pouquinho aqui sobre Efésios 3,14. Quer falar alguma coisa? Não, mas pode, tá? Pode falar. Gente, tá todo mundo ansioso, né? Eu também tô aqui doido pra ouvir o Arthur. Tô animado aqui já, vim pensando. Efésios 3,14. Efésios 3,14. Quem achou... Não pode ler, tô brincando. Quem achou, leia, por favor, Efésios 3, 14, 15, 16. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Obrigado. Então... E diz mais, né? Continua, por favor, o 17 até o 19. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ok. Então, assim, Paulo aqui já está usando a expressão Pai distintamente de Jesus Cristo. Ok? Então aqui, quando Paulo já fala de Pai, ele não está falando que nem no Antigo Testamento, uma coisa mais genérica para Deus. Não, aqui Paulo já está falando de Pai como quem fala para o Pai de Jesus. Tá bom? E ele vai falar uma coisa interessante, que aqui eu joguei no grego para a gente poder pescar alguma coisa diferente. Vai dizer assim, por esta causa... Por que causa? Porque os caras estavam passando várias tribulações. Você vê isso no verso 13, no verso 12. Paulo está preocupado se eles vão manter a confiança. Então Paulo se põe de joelho, por esta causa, para que esse pessoal não desfaleça e tal. Mais à frente vai falar o seguinte, dá uma olhada aí. Por causa do Pai me põe de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Olha que interessante esse final agora. Tanto no céu como sobre a terra. Vamos para a folha aqui rapidinho. Existe um sentido em que Deus é o Pai cósmico, ou seja, é o poderoso Criador e sustentador de todas as pessoas humanas e angelicais. Estou no segundo ponto. Essa realidade aparece em Efésios 3,14. Por essa causa me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Aí tem a expressão em grego,
Note a reverência com que o apóstolo Paulo se aproxima de Deus. Ele se coloca de joelhos e reconhece que Deus é o Pai de todas as famílias, no céu e na terra, e tem o seu nome concedido por ele. Olha que interessante, queridos. Primeiro, ele coloca-se de joelhos. Significa o quê? Muita coisa. Em primeiro lugar, os judeus oravam de pé. Os judeus, eles oravam assim. Assim. A atitude de Paulo de se dobrar diante de um Deus Pai de joelhos é muito significativa. Ela demonstra que ele tem um profundo reconhecimento em relação à reverência que deve ter diante do Pai. Isso é significativo? Sim. Nós estamos num tempo de perda de reverência, inclusive na relação que temos com os nossos pais. Ah, cala a boca, pai! Fala aí, meu velho! A gente começou a se relacionar com a ideia da paternidade de um modo tão íntimo que se tornou trivial quase. Achamos estranho quando alguém pede a benção a alguém. Achamos estranho quando alguém chama o pai de senhor. Você chama o seu pai de senhor. E o que eu quero dizer aqui não é como se você agora vai ter que mudar. Você fala você, mas vai ter que falar senhor. Não, é porque essa relação com o pai aqui, ela é prefigurada pela relação com o pai em casa. O pai e a mãe são colocados como uma figura de relação com Deus que nos devem expressar reverência. Então eles nos ensinam reverência. O pai e a mãe devem ensinar a nós como termos reverência com eles e com Deus. Agora, estamos num tempo de irreverência. Estamos num tempo que um filho chega e fala: eu vou sair, tá? Me espere não. Então você acha que na hora de uma relação com o pai, isso não vai desdobrar, isso não vai dar uma respingada? Vai. Então hoje, mais do que nunca, um resgate de reverência, e eu não quero aqui ser religioso no sentido negativo, mas um resgate de respeito. É claro que todo mundo sabe que quando entra na igreja, não entra na casa do pai. Porque a igreja somos nós, enquanto juntos, enquanto estamos aqui cultuando a Cristo. Mas quando a gente se junta para cultuar Cristo, estamos na igreja e na casa do Pai, porque é onde Deus habita, de fato, na congregação dos santos. Então a gente não está aqui agora, a gente está enquanto igreja, a gente está enquanto unidade. Então quando a gente está junto, estamos diante do Pai como igreja, a gente deve ter reverência, respeito em relação a isso. A gente deve pensar se determinada brincadeira é possível ou não, se determinada fala é cabível ou não. Ah, então quando a gente sai, a gente fala tudo. Não, não é isso. Mas existe um respeito didático. Eu aprendi isso. Respeito didático. O que é respeito didático? É aquele respeito que você sempre pratica para que os outros também não caiam. Os antigos diziam, não sei se você pegou essa fase, né? Porque você não é tão antigo assim. Hoje eu descobri que não é. Hoje, por um acaso, como é aniversário dele, ele não queria que eu dissesse, eu descobri que você não é tão antigo. Eu pensei que fosse mais. Porque eu pensei, eu acho que ele deve ter, né, uns 48, assim. Mas não, rapaz, tu tá bem. Aí o que acontece? Não se entrava de chapéu. Não é verdade? Não sei se tu pegou isso. Mas não pegava de chapéu. Aqui a gente tá no estudo bíblico, né? Mas eu lembrei do teu chapéu, eu falei assim, cara, a gente não fazia isso. Tem um texto de Paulo em 1 Coríntios que fala para que a gente não olhe de cabeça coberta, descoberta, mas aquilo é relacionado a um contexto de tempo e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é, os caras eles tinham antigamente uma preocupação reverencial. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não era aquela pessoa que vai pra igreja com fone de ouvido. Né? Aquela pessoa que pega o celular na igreja e vê se tem mensagem e não tá nem aí se tem alguém olhando, porque Deus tá olhando, mas quem é Deus? Entende? A falta de reverência, antigamente eu lembro que eu ia pra casa do meu avô e eu ia sentar na cabeceira da mesa e minha avó, esse é o lugar do seu avô. Você pode achar besta, mas aquilo me dava caraca, é o lugar do meu avô. Tipo assim, será que um dia ele vai deixar eu sentar aqui? Alguma coisa do tipo, ele é alguém especial. André, essa falta de reverência ela se externa até em canções. Como, por exemplo, de um... Tem umas que me dão nefralgia. Fala. Pessoais que a pessoa entra no sapato de Deus, cara, aquilo, eu me sinto feminilizado. Eu não canto. E abraço o pai, senta no colo. Gente, eu sento no colo do meu pai. O que eu quero dizer é assim, quando eu vejo Deus, eu tenho que tremer, velho. Eu tenho que... Mas não é... Se externa nisso, né? A falta de entendimento da reverência. Acho que a intimidade, ela faz com que você não tenha reverência. Sim.
Eu não preciso ter tanta reverência com Deus íntimo, né? Não preciso. Eu preciso estar íntimo a ponto de vestir paletó, calçar sapato, mas não preciso dar reverência devida, né? É bem complicado. E isso se expressa de maneira tão triste dentro do seio da igreja hoje, que você já não tem reverência alguma. Você vê que a coisa bandalhou. Você olha pro lado, tem uma mãe que o filho começa a perturbar a mãe. Toma o celular. Ixi, aí ele tá jogando com volume. E você olha e fala, não acredito que tem uma criança com um joguinho. Bota essa criança sentada no teu colo. Ela veio, você bota ela de novo. Ela foi e bota de novo. Não era pra deixar correr. Ela tem que aprender respeito. Mas como se faz? Tá todo mundo pensando aqui, não tá? Todo mundo pensando aqui, não é isso? Mas é. Paulo se põe de joelho diante do Pai. Por essa causa eu me ponho de joelho diante do Pai. Irmãos, Paulo reverencia o Pai de Jesus Cristo. E nós não. E depois todo mundo quer ver a vida de Paulo. Todo mundo quer chegar no final da história e falar, completei a carreira. E acho que Deus vai falar, peraí, você não desligou nem o celular no culto, quer completar a carreira? Você ficou vendo mensagem durante o louvor, você quer completar a carreira assim, né? Eu acho que Deus, se fosse um aspecto irônico da face de Deus, a gente podia não ser Deus irônico. É atributo a ironia? Sei, ali com Elias rola um negócio assim meio, né? Elias é meio irônico, mas não é Deus, né? André, acabo de dizer que uma pessoa que não entende essa reverência também não consegue entender a grandiosidade de Deus, porque eu acho que falta conhecimento, porque Paulo tinha conhecimento sobre quem é Deus. Logo, isso era externado na reverência que ele tinha. Pô, ele não conseguia, como é que eu vou me chegar a esse Deus dessa forma? Então, acho que também a falta de reverência, ela é de gente, de nós pessoas que não entendemos a grandiosidade do nosso Deus. Expressa o desconhecimento, né? Isso aí. Concordo. Eu vejo às vezes as pessoas que elas têm mais medo de coisas parece que mais visíveis, como não posso falar isso com o chefe não, cara, nem olho, nem falo nada, medo do chefe do trabalho, medo do cara da faculdade, aquele reitor, sabe, é como se fosse assim, o monstro, né? Mas Deus, o Pai, o cara que pode esmagar o universo, criar e acabou todo mundo, eu não tenho medo dele, eu não tenho respeito, eu não tenho admiração profunda. Então, num primeiro momento aqui, em Efésios 3:14, eu quero pensar na reverência cabível a Deus, naquilo que é respeito e que Deus deve receber por ser quem Ele é. Nós devemos respeitar os nossos pais por ser quem eles são, e não necessariamente porque eles fizeram ou não determinada coisa, porque a gente pode ser, infelizmente, pode ser tentado a julgá-los pelas suas ações, ao invés de por aquilo que eles são. É de tratar por aquilo que eles são. Amém? Foi? Mais um pouquinho à frente diz assim: a expressão usada aqui por Paulo é muito semelhante à de um dos títulos atribuídos ao imperador romano, Pater Patrias. Deixa eu identificar aqui exatamente onde vai acontecer. Está aqui no lado esquerdo da folha, quarta linha dessa discussão. Ó, Pátera, tá vendo ali? Não? Sim? Pátera. Bom, a palavra pater é para homem. A palavra feminina não é essa. Por que eu quero dizer isso? Estamos aí, por exemplo, semana passada tivemos uma discussão muito interessante sobre A Cabana. A gente falou no final da Communical sobre A Cabana. Esse filme, que era o livro tá ali, ó, puxa aí pra mim. Esse tá aí por cima, aí, ó. Deitado. Aí, ó. Esse livro aí, ó. Presta aí. Esse livro, A Cabana, mostra daí mesmo. Esse livro, A Cabana, ele ganhou um filme agora. É isso aí. Ele ganhou um filme agora e as pessoas têm um monte de gente defendendo esse filme. E Deus Pai é uma mulher. Me preocupo com esses desvios de percepção doutrinária, porque assim, a palavra aqui é pátera, é homem mesmo. A pessoa de Deus a qual julgamos ser o Deus Pai se revela como Deus Pai homem, e não Deus Pai mulher. Ah, mas Deus é assexual, Deus não tem sexo. Mas Deus escolheu se revelar como pater, como pai. Eu não posso mudar essa revelação. Isso vai trazer transtornos à minha percepção acerca de Deus. Um bom exemplo disso é a mariolatria, que é a carência da figura masculina enquanto divindade, feminina enquanto divindade. Então, eu torno Maria uma espécie de deusa e eu adoro Maria. E aí, o que isso gera dentro da personalidade na cabeça das pessoas? É claro que vai gerar uma deficiência em ver Deus como pai. Mas vamos para mais problemas. Tirando Deus de pater, da sua figura de pater, eu também não consigo ter um pater em casa de forma correta. Ou seja,
quando você vê o homem sendo colocado como cabeça da família, não é cabeça no sentido de subjugo, daquele que manda dedo na cara. É cabeça no sentido daquele que vai tomar a paulada primeiro quando Deus der. Então, cabeça da casa, o pater, ele é uma expressão do pater. Se eu tiro a ideia de um Deus Pai, e tanto faz Deus Pai, tanto faz Deus Mãe, sabe o que acontece com a ideia da submissão? Tanto faz o homem como a mulher. Você vai jogando a coisa abaixo. Por isso que, se você viu Cabana, se você não viu, tanto faz pra mim, se você quiser ir lá, a gente assiste junto. Mas se formos trabalhar em termos de heresia, de certo, de errado, quando nós tiramos algo daquilo que Deus se revela para colocar aquilo que eu acho que é, só porque Deus é assexuado, eu coloco a figura masculina, a figura feminina, eu vou trazer problemas com a doutrina cristã, porque Deus se revela intencionalmente como Pai. Tá. Talvez essa questão relacionada à mãe seja muito na questão da sociedade em que a gente vive. Uma sociedade bastante antropocêntrica ou então humanista, sei lá, como vocês quiserem denominar, porque a ideia de mãe não é uma ideia de severidade, é uma ideia de passar a mão na cabeça, é tipo assim, meio abrandar a severidade do pai. E ainda mais uma sociedade onde, como eu estou dizendo, não tem as pessoas não têm paz hoje em dia. E com relação ao filme A Cabana, minha mãe me fez ver, ela falou, Daina, é muito bom, Daina, vamos assistir. Aí eu, mãe, sério isso. Aí não ouça, mãe, por favor, se essa família pode hoje. Mas corta isso, por favor. Mas é muito chato, eu achei chato. E assim, a ideia de mãe no filme, na verdade, tem horas no filme que Deus se apresenta como pai. Que ele fala assim, agora você precisa de um pai, agora você precisa de uma mãe, agora eram momentos, mas as pessoas usam para defender essa questão de ser mãe, no caso de ser uma mulher, porque na verdade a figura feminina é a mãe do cara. Defendem muito isso porque na verdade ele tinha uma relação terrível com o pai, o personagem principal tinha uma relação terrível com o pai dele. Então, se Deus aparecesse para ele como pai, ele ia ter uma certa resistência com Deus. Com Deus, no caso do filme lá, Cabana. E tem uma hora no filme que ele fala, agora você precisa de um pai. Então, agora eu vou me aparecer para você como pai. Mas, sei lá, é estranho. Essa ideia pra mim, sei lá, é chato. Mas essa é a ideia do filme. Entendeu? Só pra entender aí mais ou menos a questão. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Eu acho assim, que se no caso ele tinha um problema com o pai, eu acho que é aí mesmo que Deus Eu ia falar isso, ali. Pra restaurar essa aliança. Eu pensei a mesma coisa. Mas a ideia do filme você não iria me receber tão bem se eu me aparecesse como pai. Como se Deus estivesse preocupado com isso, né? No filme, a mãe abandona ele. Também. Vai embora e deixa ele com o É pai. verdade, é verdade. Coisa boba. Spoiler gratuito. E o final? Quando aparece o Homem-Aranha, cara. Bom, eu acho muito boa a fala da Daina e a observação da Aline, porque nós estamos diante de uma geração que pouco importa. A questão da ideologia de gênero tem que ser muito bem esclarecida na mente de cada um aqui. Porque enquanto tratamos acerca de assuntos como, por exemplo, trindade, o pessoal de fora está falando sobre ideologia de gênero. Nós precisamos entender, discutir e dialogar sobre esse assunto, de forma que tenhamos uma posição bíblica acerca dele. Uma dúvida. Com relação tem versículos bons aí de pai, de paternidade de Deus, mas ele fala do amor de mãe. Como fazer a distinção disso? Saber, tipo assim, dividir, até certo ponto o amor de mãe, a gente sabe. Meio que uma mãe esquece a própria filha, jamais, Entendi mais ou menos, tá? Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, porém, jamais me esquecerei de ti. Sim, Deus fala isso, mas ele está dizendo o seguinte, porque é difícil você ver uma mãe, se for mãe mesmo, largar o filho por aí. É mais fácil o pai largar o filho por aí. Então, no sentido de abandono, o contexto é esse. No sentido de abandono, de solidão, ainda que na relação humana que você tem com seus pais, ainda até mesmo sua mãe,
que é alguém que provavelmente não te abandonaria. Te abandonar, eu não te abandono. Então aí Deus não está cumprindo o papel de mãe, mas está dizendo o seguinte, ainda que tuas relações familiares estejam um bagaço, você não tem ninguém, eu estou contigo. É essa fala. Me lembra muito mais aquilo que Jesus fala assim, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas não no aspecto de homem ou mulher. Entendeu? Ali me parece preencher um contexto de eu tô com você, fique tranquilo. Entendeu? André, acho que o ponto também fala que o amor de Deus transcende o amor da mãe. A mãe pode amar, mas não como Deus ama. Boa fala, é verdade. O amor verdade. de Deus ele é uma categoria única. Só Deus ama como Deus ama. Entende? Você nunca vai amar o teu filho na mesma potência que Deus pode amar um ser humano. Sim, é boa fala. É uma transcendência de amor. Boa. E eu acho que se nós tirarmos esse texto de contexto, a gente pode encontrar muita coisa. Vou te dar um exemplo. Jesus fala assim, Jerusalém, Jerusalém, né? Quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha guarda os pintinhos embaixo de suas asas. Ele não está se comparando a uma galinha, mas ele está dizendo, ele está trabalhando proteção. Mas toda vez que Deus se revela enquanto pessoa, Deus Pai, nunca Deus mãe. Não é um distrato sobre a questão da mãe, mas é um modo didático com o qual Deus se revela. Entender didática, porque eu sou professor, trabalhar didática, às vezes não é do contexto de todo mundo, mas eu entendo que quando na didática você tira uma coisa do lugar, todas as outras vão se quebrando. É como se você já não conseguisse mais concadená-las, entendeu? É que nem aquele professor em sala de aula, que ele quer ser super legal. Então ele deixa uma coisa acontecer. E aí as outras demais coisas vai sendo impossível para ele proibir. Aí o aluno, na primeira semana, ele ama, eu falo isso em sala de aula, ele ama a bagunça. Fiz nada hoje, pô. Nem abriu o caderno. Professor, deixou. Na terceira semana ele tá com abaixo assinado tirando esse cara. Porque ninguém não suporta a autoridade em cima, cuidando, tratando. A gente parece até vibrar com o caos, mas depois você quer fugir da Venezuela. Porque a ideia é realmente você não consegue viver no caos. O caos não dá pra viver nele, entendeu? E eu acredito que a ausência dos pais, dos homens e da relevância que eles têm nas famílias tem sido a destruição das casas. Os pais abandonaram, os pais homens, os paters, têm abandonado o seu legado. E as mulheres, muitas delas, têm reforçado esse abandono, dizendo assim, não precisa mais não. Que aí vai mesmo, aqui eu te seguro, tu vai ver que eu vou segurar a onda. Então acaba sendo assim, não tem tipo, não, meu amor, precisamos de você, sua família precisa de você, não tome essa atitude, quer ir, vai. Isso aí eu nunca vi Deus fazendo isso, quer ir, vai. Entendeu? Vamos lá. Aqui. Fala alguma coisa? Não, quer. Tutu hoje é o homem da ira. Tá se guardando pra despejar a ira. Vamos lá. Mais à frente um pouquinho. No terceiro parágrafo desse pedaço 2 aí, tá? Ao atribuir essa expressão a Deus, como pater, tá? Depois de saudar o povo com a graça e a vós, outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Paulo está deixando claro que o verdadeiro pater, patrias, é Deus. E não somente do Império Romano, mas ele é o provedor e sustentador de todas as famílias, grupos e ajuntamentos humanos e angelicais. Deus é o supremo pater. Então, a ideia de Deus em Efésios é estabelecer ele como um pai cósmico, é o pai dos anjos, é o pai de todos nós. Agora, entendemos que aquilo que tange a imagem e semelhança de Deus, nós somos únicos, os anjos não são imagem e semelhança de Deus. Então, naquilo que é ser filho de Deus enquanto imagem e semelhança somos nós, não são os anjos. Mas naquilo que o Deus criador, o pai sustentador, o Deus que protege tudo e faz tudo funcionar, ele é o pai de tudo isso. Ele é o cara que concebe e sustenta. Não somente concebe, mas sustenta. Tem uma visão de mundo no final do século XIX e no século XX que foi na veia de Deus deu a corda no relógio e deixou o relógio tocar sozinho. Isso não existe. Deus continua interferindo. Inclusive Jesus fala que ele é o alfa e o ômega. Significa que ele é o início e é o cumprimento de todas as coisas. Então não existe essa de Deus deixou o barco correr e daqui a pouco ele aparece para resolver tudo. Não, ele está resolvendo tudo. Todos os dias. Deus Pai em Hebreus. Vamos em Hebreus aí. Sei que tá todo mundo ansioso para ver o Tutu falar. Então vamos ouvir o que ele tem, né? Tão guardado aí, tanto tempo. 12. Hebreus capítulo 12. Deus Pai em Hebreus. 12. Do 1 ao 29. Vamos lá? Hebreus 12. Do 1 ao 29. A questão de ser pai, né, vai entrar no verso 4, 5, mas vamos começar do 12, 1.
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Eu vou começar do 12 até onde fomos, mas a ênfase é depois. Aqui me chama a atenção algumas coisas, como por exemplo, de que nós devemos nos manter firmes, porque temos muitas testemunhas na Bíblia de pessoas que foram tremendamente perturbadas por muitas coisas e não desistiram. Então nós devemos nos manter firmes olhando para essas testemunhas também. Tipo, olha para as testemunhas. Agora olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Olha, esse pessoal passou. Depois vai falar mais à frente, ele vai falar que a gente não tem sido suportado a aflição até o sangue. No mesmo capítulo vai falar sobre isso. Aqui, me diz aqui, importante no verso 3, que ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si. E antes um pouquinho, que esse autor e consumador da minha fé, no verso 2, Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia. Em troca da alegria que lhe estava proposta. Estava proposto de que o Senhor Jesus recebesse com gozo e alegria o cumprimento daquilo que é a promessa. O Messias vem ao mundo, o Messias vence. Beleza, essa é a alegria proposta, mas tinha um negócio no meio disso. Entre a alegria e o gozo infinito, tinha uma cruz. Então está dizendo o seguinte, olha, existia e existe uma promessa para cada um de nós, mas existia uma promessa para o Messias. Isaías fala que ele sofreria, mas depois ele se regozijaria no seu penoso trabalho, ele ficaria feliz com o fruto do seu penoso trabalho. Então existia uma alegria proposta e uma cruz, e ele encarou a cruz, porque ele sabia que a alegria proposta era certa, ele tinha certeza do que o Pai lhe proporcionaria, do que aconteceria após a crucificação, ele sabia o que iria acontecer. Ele retornaria da morte. Mas ele encarou a cruz, ele encarou a morte, ele encarou o sofrimento. E aí, o que vai acontecer? O verso 4 vai entrar em um outro aspecto de sofrimento. Porque até o verso 3 falou daquele sofrimento do pessoal do capítulo 11. O que o pessoal do capítulo 11? Uns foram cerrados ao meio, Abraão ele não viu o cumprimento da sua promessa, e fala de um monte de coisa que esse pessoal passou. Isso é o quê? Fatores externos de circunstâncias extremamente extenuantes. Agora vai entrar aqui do verso 4 para frente, vai falar que não é mais agora somente o problema do que acontece lá de fora. Mas agora é Deus que está te disciplinando. Olha que interessante isso aqui, ó. E ele fala que Deus é Pai quando faz isso. Olha que interessante. Ora, vamos ler junto? Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Lê forte aí. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Aí eu vou completar, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Olha que interessante, né? Depois a gente continua. Deus é pai e pai corrige. Tem aquelas pancadas que o mundo vai nos dar. Sofrimentos, provações, perseguições porque você é cristão, porque você não compra a briga da corrupção e fica com ela, você fica com a verdade, você vai pagar. Você vai pagar porque você guarda seu corpo e os outros dão ele a rifa. Você vai pagar porque pessoalmente você tenta falar a verdade. Você vai pagar esse preço por ser cristão, óbvio. Mas também tem um outro. Qual é o outro? É aquele preço que tange o fato de que você erra e Deus corrige. Eu fico pensando em como nós fugimos de correção. Você já deu essa fuga? Já esteve devendo e desceu a comunicação assim, ó. Não quero falar com o meu discipulador.